Apocalipse capítulo 3. Nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Igreja de Sardes. Nós já falamos sobre Efésios, Éfeso, já falamos de Esmirna, já falamos de Pérgamo, já falamos de Tiatira e já falamos de Sardes. Agora vamos falar sobre a igreja de Sardes. Você pode pegar todos esses estudos depois, tá? Está lá na playlist que o Caio fez, lá na página da nossa igreja, e depois vai estar só o estudo também no meu canal no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3. O texto diz assim: escreve ao mensageiro da igreja que está em Sardes. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço tuas obras, que tens famas de que vives, mas está morto. Seja vigilante e conserva o resto das coisas que estavam a ponto de morrer. Falarei um pouco mais sobre isto, né? Fortaleça o que resta hoje à noite. Porque não encontrei as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Portanto, lembra-te como recebeste e escutaste. Guarde-o e te arrepende, porque se não estiveres vigilante, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas tem algumas pessoas em Sardes que não mancharam suas vestes, e andarão comigo com vestes brancas, porque são dignas. Assim, o vencedor será vestido com vestes brancas, e não apagarei seu nome do livro da vida. Ainda antes reconhecerei seu nome na presença de meu Pai e na presença de seus anjos. Aquele que tenha ouvidos, entenda o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus continue a nos abençoar. Quero mandar um abraço carinhoso da nossa igreja, o reverendo Socorro, lá em Angola, a igreja do Nazareno, sua família, sua esposa, né, que Deus o abençoe. Um beijo aí para essa nação linda, esse povo lindo da igreja do Nazareno, que nós aprendemos a amar. Beijo, pastor, Deus te abençoe, obrigado aí por estar ligadinho conosco aí. Muito bem, que o Senhor nos abençoe. Então, hoje de manhã nós vamos começar a caminhar pela igreja de Sardes. Eu gosto sempre de frisar os comentários, né, que eu uso, Joe Stott, o Hernando Dias Lopes, o Isber. Eu comprei um outro comentário só sobre Apocalipse. Então, tem várias coisas aqui que eu tiro, fora aquilo que o Espírito do Senhor revela ao nosso coração. A igreja de Sardes, para você entender a igreja, eu quero chamar muito a sua atenção. Ontem eu conversava com o pessoal que estava aqui, alguns homens, da importância de você ter uma Bíblia de estudo, um comentário, você que quer avançar, que quer crescer. Porque, por exemplo, eu tenho essa Bíblia, que é original do aramaico, mas ela não tem comentários, né? Então, o que acontece? Às vezes você não tem algumas coisas que te ajudam, alguns conteúdos que te ajudam a entender o contexto de quando a mensagem foi escrita. E quando você começa a estudar a história da igreja de Sardes, você tem que passar propriamente pela cidade de Sardes. Quando você começa a estudar as 7 igrejas do Apocalipse, como nós temos estudado, você vai perceber que a mensagem que o Senhor Jesus manda para as igrejas, são todas elas contextualizadas na cidade, para que o povo pudesse entender a mensagem,
Jesus usa o que está acontecendo na cidade, onde o povo está inserido, e ali ele manda uma mensagem. E a igreja de Sardes não é diferente. Então vamos falar um pouquinho, antes de entrar no espiritual, para você entender, coisa linda, eu fico apaixonado cada vez que eu começo a estudar, né? Para você entender um pouquinho, antes de entrar no espiritual, vamos falar sobre a cidade de Sardes. Escuta lá, a igreja, a história da igreja de Sardes, tem muito a ver com a história da cidade. A história da igreja tem muito a ver com a história da cidade. A glória da cidade de Sardes estava no seu passado. Olha isso, pastores que gostam de detalhes, pastor André, pastor Eduardo que está aqui. Aqui você já consegue tirar a ideia de como Jesus escreveu. A glória da cidade de Sardes estava no seu passado. Me lembrou a música o hino do São Paulo. A tua glória vem do passado. Só tem passado. Só passado, porque o presente está uma lástima. Poderia trazer isso para o Guarani também. A tua glória vem do passado, né, Fabião? Porque o presente é só a graça. Então, isso é um grande perigo. Viver a vida com a glória do passado. Isso é um engano. Porque a glória do passado, já diz, passou. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo naquele tempo. Situada, guarde isso, querido, situada no alto de uma colina amuralhada e fortificada, sentia-se imbatível e impenetrável. Olha para você ver. A cidade era situada numa alta colina, cheia de muros, fortificadas, e eles se sentiam imbatível. A cidade, os moradores da cidade se sentiam assim seguros. Eles jamais imaginariam que aquela cidade poderia ser penetrada, alguém entrar, alguém tomá-la. Precipícios íngremes protegiam a cidade, de modo que não podia ser escalada. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. Eu vou repetir, porque você vai entender a palavra. Seus soldados e os habitantes da cidade de Sardes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, diz o comentarista, a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes, pois eles se achavam invencíveis, inabaláveis. Mas a cidade de Sardes, a cidade orgulhosa de Sardes, caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este a cercou por 14 dias. E olha os detalhes, aí você vê a mensagem de Cristo, é apaixonante. Enquanto os soldados estavam dormindo,
ele penetrou com seu exército por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, só para você guardar. O inimigo te estuda. O inimigo te conhece. O inimigo sabe onde você é vulnerável. Aquele que quer te derrotar, sabe, conhece onde você é vulnerável. Ele entra enquanto os soldados de Sardes dormiam. Se eles dormiam, não houve vigilância. Se você prestou atenção na leitura da carta, você vai ver o que Jesus, você já vai trazer à sua memória o que Jesus estava escrevendo. Mais tarde, escute isso, em 218 a.C., Antíoco Epifânio, esse cara era terrível, dominou a cidade da mesma forma. Dominou a cidade da mesma forma. Se não me engano, foi ele que sacrificou um porco dentro do templo judaico. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. Então, 2 vezes a cidade fora tomada pelo inimigo. Uma vez por Ciro, outra vez por Antíoco Epifânio. Aí você começa a entender o que Jesus estava dizendo para a igreja: sede vigilantes. Quando Jesus escreve sede vigilante, olha isso, pastor André, a Bíblia é linda, por isso que a gente fica apaixonado em estudá-la. Quando Jesus escreve sede vigilantes, aquela palavrinha vigilante despertava o povo, porque o povo sabia que por falta de vigilância, eles foram derrotados. Os habitantes da cidade de Sardes conheciam essa palavra vigilância. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele. Olha, eu quero que você preste atenção nesses detalhes. Identificada com a deusa grega Ártemis, essa divindade que era a padroeira, era acreditada com o poder espiritual, ou melhor, o poder especial de restaurar a vida dos mortos. A cidade era consagrada à padroeira Ártemis, cujo foi dado a ela, foi creditada a ela um poder especial que ela tinha de restaurar os mortos. Como é que ela tinha o poder para restaurar os mortos e a igreja estava morrendo? Como é que você pode morrer em um lugar onde quem é a padroeira da cidade tem o poder de trazer você à vida? Olha que interessante. A cidade, no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência que a dominou. Quando João escreveu esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória, repito, estava no passado, e seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria
e prazer. Alguém disse, a igreja, olha isto, a igreja tornou-se como a cidade. Se você puder, repita essa frase. A igreja tornou-se como a cidade. A igreja tornou-se como a cidade. Quando o real, o verdadeiro, seria o contrário. A cidade tornou-se como a igreja. Mas nesse caso, a igreja tornou-se como a cidade. Vivendo da glória do passado. A igreja se tornou influenciada, ao invés de influenciar. Olha como é importante você entender o contexto, o ambiente que você vive. Percebe, pastor Eduardo? É como nós estamos em Campinas, nós vivemos aqui. A igreja do Nazaré Memorial, ela está estabelecida aqui em Campinas. Nós não podemos viver como a cidade. A cidade é que tem que viver como a igreja. A igreja tem que impactar a cidade, não a cidade impactar a igreja. A palavra eclésia, chamados para fora, óbvio que é a questão de ir para fora para participar de uma cerimônia, como era, mas também para fora, no sentido espiritual. Aqui eu dei para você um pano de fundo, para você entender um pouquinho sobre a cidade. Agora vamos para a carta. Você vai perceber algumas coisas, segundo o comentarista, que eu achei interessante, por isso eu trouxe para você. Primeiro, você vai perceber que não há palavras de elogio para os cristãos de Sardes, iguais ou igual a outra carta, iguais às outras cartas. Não há palavras de elogio. Segundo, o Senhor Jesus também não ressalta qualquer problema doutrinário. A igreja não tinha problema doutrinário. Terceiro, que eu achei isso muito interessante, não havia menção alguma de oposição e nem de perseguição. A igreja não era perseguida. A igreja não enfrentava oposição. Olha que interessante. Você pode estar pensando assim, pô, que legal, não havia oposição contra a igreja, não havia perseguição contra a igreja. Muito bem, depende a sua visão, depende como você vê. Por quê, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque pode ser que a igreja não estava sendo perseguida e não enfrentava oposição, porque a igreja deixou de ser igreja. Ela se tornou como a cidade. E quando você se torna como a cidade, você não tem posicionamento. Se você não tem posicionamento, você não tem opositores. Porque você só se torna perseguido. E você só se torna alguém que tem oposição quando você tem um posicionamento diferente. Se você não tem um posicionamento diferente, irmão, você não vai ser perseguido no teu trabalho. Por que você vai ser perseguido no teu trabalho se você é igual a que todo mundo é? Como que você vai ter opositores no teu trabalho, na tua família, se você senta na mesa, na roda dos escarnecedores e fazem tudo que eles fazem? Como é que você vai ser perseguido por um adúltero se você concorda com o adultério? Por que João Batista foi morto? Por que João Batista perdeu a sua cabeça? Por que os discípulos eram presos? Porque eles eram opositores. Por que Jesus foi perseguido? Porque ele foi um opositor. Olha que interessante. Quando você se torna como eles,
Você não vai enfrentar oposição. Então aqui vai um recado. Se você não quer ser perseguido no teu trabalho, se você não quer ter oposição na tua família, seja como eles. Viva como eles. Não levante a tua palavra contrária, que você nunca terá contrariedades. Se você não quer ter perseguição, aceite tudo que eles fazem. Se você quer ser querido e amigo de todo mundo, nunca dê a tua posição contrária. Porque quando você não dá a tua posição contrária, você sempre será o bonitão, você sempre será o cara legal. Mas comece a pôr o teu posicionamento. Você vai ver o que vai acontecer. Seria melhor para aquela igreja se houvesse algum sofrimento. Por quê? Porque quando não há sofrimento, não há perseguição, não há oposição, nós entramos o quê? No comodismo. Está tudo legal, está tudo bem, a minha vida está uma maravilha. Se tornou complacente com o pecado. Vivia à custa do passado. No passado, a gente até brinca, né, pastores? Parece que no passado nós éramos mais crentes. Você lembra quando você se converteu? Que você não concordava com as coisas? Você lembra quando você aceitou a Cristo, que onde você estava, você colocava seu posicionamento? Você lembra que os amigos abandonaram você? Você lembra que você foi deixado de participar das rodas, dos almoços da família, porque ninguém queria mais você? Porque quando te oferecia cerveja, quando te oferecia bebida, você dizia, não, não quero. Às vezes, erroneamente, você dizia, não, porque a igreja não permite. Hoje você entende que não é igreja, é Jesus. A igreja simplesmente é onde você congrega. Mas você lembra que você não era bem visto? Ninguém queria? Agora hoje, você está na bênção. Eles tinham assim uma reputação sem realidade. Uma fachada, alguém disse que eles tinham uma fachada sem poder. Como a igreja, como a própria cidade, a igreja de Sardes gloriava-se no esplendor do passado, mas ignorava a decadência presente. Ao estudar essa igreja, eu comecei a pedir, Espírito Santo, revela ao meu coração, o coração do teu povo, ao coração da tua igreja. Porque de repente, talvez eu e você estejamos vivendo um presente na sombra do passado. O nosso presente está caído. Nosso presente está decaído. O nosso presente está deteriorado. Mas as pessoas ainda nos vê como no passado. Acham que nós somos crentes. Acham que nós somos cristãos. Nos trata como cristão. Nós temos um nome cristão. Mas a nossa atitude é uma atitude na decadência. A igreja de Sardes, assim como a cidade, adormeceu. A igreja de Sardes, assim como a cidade, estava morta. A igreja estava viva, sem ser viva. Pastor, como assim? Todas as vezes que eu vejo isso, eu lembro dos zumbis. Já assistiu aqueles filmes? Do morto-vivo, já assistiu? Quem vê pensa que está vivo, mas está morto aquela desgrama. Está morto. Está morto. E às vezes eu penso que nós temos muitos cristãos zumbi, mortos-vivos. Se alimenta dos vivos. Porque o zumbi é assim. O zumbi faz o quê? Ele se alimenta do vivo. Não é? Ele precisa do vivo. Ele se alimenta do vivo. Mas ele mesmo não tem vida. Tem muito cristão assim, sanguessuga. Se alimenta do sangue dos outros. Se alimenta da vida espiritual dos outros. Mas ele mesmo não gera vida, porque ele está morto.
Ele se alimenta da oração do outro, se alimenta da palavra do outro, se alimenta do que o outro faz, mas ele mesmo não gera, ele não tem vida. Querido, não sei se você sabe, hoje se comemora o dia do Pentecoste, e hoje Deus preparou, sem que eu soubesse, a igreja de Sardes para cair nesse dia, exatamente para dizer para mim e para você: há um Espírito do Deus vivo, que traz de volta, que ressuscita o morto, espiritualmente falando, e que traz você novamente, que renova o teu presente, para você não viver enganado pelo teu passado. Hoje é o dia do Pentecoste, hoje se comemora o dia do Pentecoste. Talvez você esteja assim, vivendo a glória do passado. Talvez você orou um dia, talvez você leu a Bíblia um dia, talvez você foi um crente fanático um dia, talvez a luz de Deus brilhava na tua vida um dia, mas você tem que entender que hoje não brilha mais, hoje você está apagado, mas há esperança para você. O Espírito do Deus vivo habita no nosso meio. Aleluia. Eu posso sentir os irmãos aqui também, quem está ligado, sente a presença do Espírito do Senhor dizendo para mim e para você: eu renovo a tua vida para que você não viva nas marcas do passado. Você precisa estar vivo. A igreja não testemunhava mais na cidade. Sendo assim, não tinha perseguição. Afinal de contas, eles não tinham poder para invadir o território do inimigo. Quando você não tem poder para invadir o território do inimigo, o inimigo não vem contra você. Não havia atrito, alguém diz, porque não havia movimento. Eu achei interessante essa frase. Não havia atrito porque não havia movimento. Eu quero trazer para aquilo que eu achei interessante. Fique parado. Depois não fique parado no seu lugar. Se você tiver um problema de artrose, ou de problema no calcanhar, seja lá o qual for, fica parado. Se você ficar parado, não vai ter atrito. Agora comece a caminhar. Comece a andar. Para você ver. Se você tem um problema no joelho, você fica parado, irmão. Comece a andar para você ver. A rótula. Tocar uma na outra, osso com osso. Você vai começar a entender que você tem dores e você vai enfrentar contrariedades. Os incrédulos de Sardes consideravam a igreja um grupo de pessoas. Pessoas respeitáveis. Eu achei isso fenomenal. Eu vou ler para vocês. Os incrédulos de Sardes consideravam a igreja um grupo de pessoas, pastor Eduardo, respeitáveis, mas não eram perigosos e nem eram invejáveis. Eles eram respeitados porque eles estavam ali. É igual, com todo respeito, só para você entender, né? A gente passa em alguns pontos onde tem de repente uma biqueira, nós respeitamos eles, eles não mexem conosco, e assim vamos vivendo em paz. É o que estava acontecendo aqui. Eram pessoas decentes, mas o testemunho estava morto, o ministério sucumbia. E eu comecei a pensar, essa igreja perdeu o sabor. Eu comecei a me lembrar, o sal já não salgava mais. Eu comecei a me lembrar, a luz não brilhava mais. E eu comecei a me lembrar, mas eles viviam como se fosse o sal da terra. Eles viviam como se fosse o sal da terra. Eles viviam como se fosse a luz do mundo. Eles viviam como, mas não eram. Jesus disse que somos o sal da terra. E qual é a função do sal? Qual é a função do sal?
Jesus diz: vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal? A função do sal é dar sabor à comida. Mas o sal tem muitas impurezas quando perde essa qualidade. A função do sal é dar sabor à comida. Uma pitadinha de sal. Nem muito, nem pouco. Equilíbrio. O sal sem sabor é jogado fora, porque é inútil. Jesus fala isso. Quando ele não salga, ele serve para ser pisado, é jogado para fora. Jesus diz: vós sois os sal da terra. Está aqui, querido, vou ler para você, Mateus 5,13, vou ler aqui direitinho o texto, só para você entender. Deixa eu achar aqui, Mateus 5,13. Olha o texto. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, com que salgará? Pois não serve para nada, senão para ser jogado fora ao chão e ser pisoteado pelo homem. Eu comecei a pensar, a igreja, ela não foi chamada para ser pisoteada por sistemas, pisoteada por ninguém. Ela é a igreja. Se nós estamos em Cristo, olha que interessante, se estamos em Cristo, nós estamos acima e não abaixo. Nós estamos acima de qualquer sistema. Nós estamos acima de qualquer ensino. E o capeta, o chifrudo, o cabeça de guidão, como diz Paulo, se estamos em Cristo, ele está debaixo dos nossos pés. Luz do mundo. Quando alguém acende uma candeia, não esconde a luz, mas coloca a candeia em algum lugar onde pode iluminar a sala toda. Mateus capítulo 5, estou aqui com o texto. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode ocultar. E ninguém acende uma lamparina e a põe debaixo de uma vasilha, mas sobre o candelabro, e ilumine a todos os que estão na casa. Versículo 16, Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras, boas ações, e glorifiquem eles a vosso Pai que está no céu. A luz não pode ser escondida. Tenta esconder a luz, irmão. É ridículo. Você não vai conseguir. É como se esconder uma cidade em cima do monte. Como é que você esconde uma cidade em cima do monte? Onde você vai, você a vê. Agora eu te pergunto, para que serve uma luz sem brilho? Para que serve uma luz? Vamos pensar um pouquinho, quando nós chegamos aqui na igreja, e está tudo aceso durante o dia, o que a gente faz? Apaga essa luz, está gastando energia. Precisamos economizar. Agora, quando nós chegamos e está as trevas, o que tem que ser a luz? Ela brilha. A primeira coisa que a gente chega, acende, bate na tecla, acende a luz, põe. Por quê? Porque a luz foi chamada para brilhar. Para que serve um sal sem tempero? Ele existe como produto. Eu pus isso porque falou ao meu coração, Deus falou ao meu coração. Existe como produto, mas perdeu a sua utilidade. Para que você quer um sal na sua casa se você não usa sal? Para que você quer um pacote de sal se você não usa sal? Para que serve o sal se não for para ser usado, pastor André? Está ali, às vezes nós temos ele como sal, mas ele perdeu a sua utilidade. Perdeu sua utilidade, ele é apenas um produto. Quando a igreja perde a sua utilidade, ela é apenas uma organização, uma instituição. E a igreja não foi chamada para ser uma instituição, ela é um organismo vivo, que funciona como uma instituição. A igreja precisa voltar a ser organismo vivo. Talvez você tenha sido uma igreja somente instituição, os dogmas, os deveres.
Mas Jesus volta e diz para essa igreja: olha para sua Bíblia no capítulo 3. Ele disse assim: escreve esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Primeira coisa que eu quero destacar aqui que eu achei interessante. Aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Há uma esperança, nem tudo está perdido. Aquele que conhece o profundo sabe todas as coisas. Cristo é capaz de mudar toda e qualquer situação. Basta você desejar. Jesus se descreve como aquele que possui 7 espíritos, como aquele que tem as 7 estrelas. Mas alguém disse, mas em Efésios capítulo 4 diz que é apenas o espírito. O espírito é o mesmo. Coríntios diz isso. Mas o que é esse 7? O número 7 indica plenitude, inteiro, integridade. Jesus está dizendo, eu sou a plenitude. Há em mim a integridade no sentido do inteiro. E isso vem exatamente contrastando contra o que eu falei no início de Artemis. Lembra de Artemis, que eles entendiam que ela tinha o poder de vida? Jesus disse assim, não, Artemis não tem o poder da vida. Quem tem o poder da vida sou eu. Por isso, eu sei que estás morto. Deixa eu dizer uma coisinha aqui para mim e para você que Deus me traz ao coração. Você já viu um morto identificar o morto? Já viu, pastor André? O morto identificar o morto? O morto olha para o morto e fala, ô morto, você está morto. Guardando todo o respeito, por favor, entenda, por favor. Por favor, porque é dolorido isso. Mas quem vai até um necrotério, ou coisa nesse sentido, que tem que identificar um corpo? É o morto ou o vivo? É o vivo. Então, quando Jesus olha e diz assim, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Por quê? Porque quando você está no meio dos mortos, de um cemitério, os mortos não identificam a eles mesmos. Talvez você esteja convivendo em uma sociedade morta. Os mortos espiritualmente não identificam você. Paulo diz em Efésios capítulo 2, vós estavais mortos nos seus delitos e pecados. A sociedade não vai te identificar se você viver uma vida morta, porque morto não identifica morto. Cara, isso é impressionante, isso falou muito ao meu coração. E Deus me ensina aqui. Percebe, pastor Eduardo? Mas Jesus disse assim, Artemis não existe. Artemis foi uma criação, ela não tem o poder de vida, porque ela é uma estátua morta, mas eu identifico vocês. Por que eu identifico vocês? Porque eu estou vivo. E os meus olhos são como chama de fogo. Eu identifico vocês, eu estou dizendo para vocês, vocês têm o nome de morto, de vivo, mas está morto. Aí eu fiquei pensando aqui agora, na revelação do Espírito do Senhor, que não é a sociedade que tem que nos identificar, porque o morto não identifica, é a igreja viva que precisa identificar as obras mortas daqueles que estão sem Cristo
e dizer: olha, isso é obra da carne, isso é obra de mortos. Você precisa viver uma nova vida. E eu me alegro, porque o Espírito do Deus vivo passeia no meio da igreja. Por isso que ele disse: eu passeio no meio do candelabro, eu passeio no meio da igreja, e eu identifico, morto. Eu fico pensando que era brincadeira. Permita-me aqui, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto. Já brincou disso, Caio? Morto, vivo. Quando a gente toca no morto, o que o morto faz? Vivo. Aí chega aquele que está vivo, porque, gente, mesmo na brincadeira, só quem pode salvar o morto é quem está vivo. Aí o vivo vem, o outro vem correndo e fala assim: vivo, salvo. Aí o que estava morto tem vida novamente. Eu creio que hoje o Espírito Santo está passando na tua casa, está passando aqui, está passando nos lugares, dizendo assim: morto, eu te toco, ressuscita, 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 porque eu sou vivo, eu tenho vida, e eu te salvo, vai para a vida. E eu me lembro de Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia! Se você estiver na sua casa, pensa, o Espírito do Deus vivo está na tua casa. Para nós irmos para a conclusão, concluindo, e deixar um pouco para a noite, que eu ficaria aqui até 1 hora pregando. Jesus olha para aquela igreja e diz: você tem fama de que está vivo, mas está morto. Isso é falsa identidade, viu, gente? Usa um nome que não é teu, é crime. Tem um nome que não é seu. A igreja era conhecida por todos como uma igreja, mas o dono da igreja olha e diz assim: tu não é mais uma igreja viva. Tu foi, mas agora tu não é mais. Eu quero aqui pular algumas coisas, deixar para a noite e ir para esse texto. Jesus olha para aquela igreja, no versículo 2, e disse assim: seja vigilante. Seja vigilante. Olha a palavra de Jesus, pastor André. Irmãos que estão aqui, olha a palavra que Jesus disse: seja vigilante. Acordem. Esta é a mensagem. Seja vigilante. Eu quero mostrar para você. Claro que o Senhor me ensinou isso ontem. Eu falei: Deus, o Senhor é maravilhoso. Vocês se lembram? Vocês que estão aqui, irmãos, e os que estão em casa, permita-me aqui até debruçar, porque isso é simples, mas é lindo como Jesus faz. Quantas vezes a cidade de Sardes foi invadida? Você que está aqui, alguém lembra? 2. A primeira, pelo rei Ciro. A segunda, pelo Antíoco Epifânio. 2 vezes. 2 vezes. Faltou para eles vigilância. Olha quantas vezes Jesus fala de vigilância para a igreja de Sardes. A primeira, versículo 2. Seja vigilante. Uma. Segunda vez, versículo 3. Ele diz assim: portanto, lembra-te como recebeste e escutaste, guarde-o e te arrepende, porque se não estiveres vigilante, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. 2 vezes ele fala sobre vigilância. Jesus, tu és maravilhoso, tua palavra é linda. Vocês foram pegos 2 vezes de surpresa porque dormiram. Aí Jesus vem e fala para a igreja 2 vezes sobre vigilância. E o Senhor falou algo ao meu coração, que eu quero compartilhar aqui para a gente encerrar. Há 2 momentos que Jesus fala sobre vigilância. 2 vezes. Eu quero que você preste atenção, você que está em casa, e depois assistindo essa mensagem.
Escute. A primeira vigilância que Jesus fala é aquela que dá, é o momento que nós estamos vivendo. É aquela que dá tempo para consertar. É o presente. É o momento. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por quê? Escute. Olha o que ele diz no versículo 2. Seja vigilante e conserve o resto das coisas que estavam a ponto de morrer. Falarei mais sobre isso à noite. Jesus estava fazendo o quê? Olha, o teu presente, no teu presente, ainda sobrou coisas boas. Ressuscita, não deixe eles morrer. Eu fiquei pensando, Senhor, o que é isso? O Senhor começou a falar, ainda tem pessoas dentro da igreja, ainda está um pouquinho, ainda tem um grupinho de pessoas que tem coisas boas. Mas se não cuidar, vai morrer também. Fortalece o que resta. Fortalece o que resta. Aí eu me lembrei daquela mulher que foi até Eliseu e disse, Senhor, os credores. Aí Eliseu disse, o que tu tem na tua casa? Ela disse, uma vasilha. Com o quê? Um pouquinho de azeite. E eu me lembrei, azeite, lembra-se do Espírito Santo. E o Senhor Jesus me disse, há irmãos que ainda têm um pouquinho de azeite, e se eles não deixar esse azeite morrer, se eles entenderem que ainda há um pouquinho, eu vou multiplicar, e aquilo que estava para acabar, voltará a ser abundante. O Senhor diz para mim, para você hoje de manhã, ainda resta um pouquinho de azeite, e se você permitir, a minha presença multiplicará na tua casa, e você voltará a ser novamente alguém ativo e vivo. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. O Senhor diz para mim assim, nessa manhã, Ele diz, aquele azeite não dava nem para ela, mas nem para os filhos. Deus está dizendo para mim, tem pessoas que estão perdendo a família, tem pessoas que o que eles têm não consegue mais suprir a família, mas Deus diz para mim, nesse dia de Pentecoste, eu vou enchê-los novamente com o meu espírito, e esse marido, que não estava mais conseguindo influenciar a esposa e os filhos, a partir de agora, todos os filhos sentarão à mesa, e serão abençoados pela presença de Deus na vida deles. Quantos recebem isso? Pode dizer aleluia. Essa é a primeira vigilância, ainda dá tempo. E a segunda, para eu concluir com você, é aquela que não dá mais tempo. É a futura. É a vigilância. É aquela futura. É aquela que é o decreto. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Olha o que Jesus diz no versículo 3, volta novamente. Olha o que ele diz. Ele disse assim, se não estiverem vigilantes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Virei sobre ti. Que dia é esse? É o dia do juízo, irmão. Jesus disse, eu virei sobre ti. E aí não tem mais chance. Percebe, pastores? 2 tipos de vigilância. A primeira, ele diz, conserva o que resta. Cuida do que resta. Eu vou te ajudar a fortalecer. Segundo, ele diz, se não vigiar, eu virei contra ti. E aí não tem mais jeito. Eu virei como um
ladrão. Eu quero ler 3 textos para você, que Jesus vem falando sobre isto. Mateus capítulo 13. Eu já estou terminando, meu filho, não sai daí não, fica aí até o final. Aguenta mais um pouco. Mateus capítulo 13. Versículo 35 ao versículo 37. Mateus não, desculpa, Marcos. É Marcos, capítulo 13. Errei. Marcos, capítulo 13. Jesus disse assim, versículo 35 ao 37. Estejais vigilantes, porque vós não sabeis quando virá o Senhor da casa, se pela tarde ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela madrugada, para que não venha de repente e vos encontre dormindo. E o que vos digo, a todos os digo, estareis alerta. Mateus capítulo 24, aí sim, Mateus capítulo 24. Olha isso, meu santo. Mateus 24, versículo 42. Mateus 24, 42. E sejais, pois, alerta, porque não sabeis a que hora virá vosso Senhor. Mas entendeis isso: se o dono da casa soubesse a qual hora da noite viria o ladrão, estaria alerta e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por esse motivo, vós também estejais preparados, porque o Filho do Homem virá a uma hora que não esperais. E quando o Filho do Homem vier, não dá tempo de fortalecer o que resta. Quando o Filho do Homem vier, acabou. Quem está com a botija cheia, sobe. E quem está com a botija vazia, fica. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de fortalecer aquilo que resta, para que a segunda vigilância, você não seja pego de surpresa. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,6: não durma-nos, pois como os demais, antes estejamos alertas e sejamos sábios. Paulo diz em Romanos 13:11, quero ler com você, Romanos 13:11, ele diz assim, olha isso. E também sabei isto, já é o tempo e a hora de despertarmos do sono, porque agora a salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. Porque a noite está bem avançada e o dia se aproxima. Eu concluo com a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Meu irmão, a igreja de Sardes estava como uma cidade acomodada. Nada acontecia. Virou uma igreja estagnada, morta, com o nome de que tem vida, mas não tem vida. Foram pegos de surpresa a cidade por 2 vezes, o inimigo entrou, eles acharam que nunca seriam abalados. Eles achavam que nunca seriam vencidos. Hoje de manhã, o Espírito do Senhor fala ao meu coração e ao teu coração. Desperta. Desperta. E desperta. Nesse dia de Pentecoste, aquele que tem vida, o Espírito de vida, o Espírito que trouxe de volta a Cristo, o Espírito que desceu sobre os apóstolos, lhe dando atividade, lhe dando vigilância. O Espírito que esteve sobre Pedro, aquele homem inseguro, sem vigilância, foi um homem totalmente transformado. E hoje de manhã, o Espírito do Senhor quer entrar na sua casa. Deus não quer você como uma igreja de Sardes, morta,
que não salga, que não brilha. Tem nome de cristão, mas não há diferença. Faz tudo o que os outros fazem. Não tem vida com Deus, não tem devocional, não tem santidade, não tem consagração, não tem nada. Não tem caráter, não tem nada, não tem adoração, não tem nada. Analisa a tua vida hoje de manhã. Talvez você tenha até um nome. Talvez um dia você foi crente. Falamos sempre sobre isso, né, pastor André, pastor Eduardo. Lembramos a igreja de Éfeso. Volte de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Talvez hoje de manhã você precisa falar: Senhor, enche-me de novo. Ó, enche-me de novo. Ó, enche-me de novo. Renova-me. 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 Talvez você precisa fazer uma oração: Senhor, eu não posso ter o nome de cristão, mas está morto. Não, eu preciso ser aquele que invade o território do inimigo. Eu preciso ser aquele que vai enfrentar as adversidades, que vai ser contrário ao comodismo. Preciso ser luz. Eu preciso ser sal. Eu preciso salgar, eu preciso brilhar novamente. Oh! Desperta, irmãos. Fortaleça o que resta, antes que aquilo que resta também se finda. Desperta para o hoje, para você não ter que enfrentar o despertar do amanhã. Desperta, o Senhor Jesus diz: esteja atento hoje, para que você não seja pego de surpresa amanhã. Oh, xarabacatarabas. Oh, como eu gostaria que a igreja presencial estivesse aqui. Como eu gostaria que você estivesse aqui para sentir a presença do Senhor. Como eu gostaria que você estivesse aqui para sentir a presença do Espírito Santo, do Deus vivo. Mas Ele está na tua casa, Ele está aí onde você está. Ele está nesse momento no teu quarto, na tua sala, onde você estiver. Oh, aleluia! Ele está aí dizendo para você: desperta, desperta, desperta. Ele está dizendo para você: levanta que eu te iluminarei. Ele está dizendo para você: não se acomode, não basta ter um nome, apenas um nome não muda a tua história. Ele está aí, eu sinto o Senhor te tocar, eu sinto porque Ele está aqui, nesse domingo de Pentecostes, eu sinto, o Espírito Santo visita a tua igreja, onde quer que ela esteja reunida. Enquanto cantamos esse cântico, você pode orar na sua casa. Enquanto adoramos ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aleluia.